Olha, eu nem sei se isso tá bom, eu vou fazer o vídeo assim mesmo. Oi! Mudei um pouco o cenário porque eu tava com vontade de ficar aqui fora. A gente está um céu maravilhoso, mas esse céu chegou muito tarde porque passou o dia inteiro chovendo. Eu estou de férias por uma semana, já tá na metade da minha semana de férias. Eu aproveitei bem o fim de semana, mas segunda e terça choveu o dia inteiro. E aí agora que eu já não posso mais sair de casa, porque pra quem não sabe, eu estou em toque de recolher. Agora que eu não posso mais sair de casa, tá esse céu maravilhoso. Depois eu vou mostrar pra vocês verem. Mas então, eu acabei de postar um vídeo no YouTube. Foi meu retorno pro YouTube. E eu vou aproveitar que eu estou com ânimo. Eu não sei se o áudio vai ficar bom, mas enfim. Eu vou aproveitar que eu tô com ânimo, né, de editar vídeos, porque eu não tenho muita coisa pra fazer, eu tô presa dentro de casa, amanhã eu vou viajar, então eu vou editar uns vídeos hoje. E aí eu vou aproveitar e vou gravar um vídeo que botaram nos comentários. Duas pessoas me pediram vídeos, então uma delas foi o Thiago Yunis, que me pediu como funciona o calendário acadêmico na França, então como funcionam os semestres, qual o período que acontecem os estágios, como funciona a organização dos 3 anos, e é sobre isso que eu vou falar hoje. E o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre por que eu tô fazendo meu doutorado aqui, né? Se eu considero, a pergunta foi, você considera que a carreira acadêmica aí na França é mais valorizada do que no Brasil? Então eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas por enquanto eu vou falar sobre... Eu vou ficar com esse celular aqui por causa do áudio, tá? Eu vou falar sobre como funciona, né, o calendário acadêmico na França. Como eu respondi no comentário pro Thiago, a universidade, né, o ensino superior aqui na França, ele é muito complexo. Eu costumo dizer, e foi uma coisa que eu aprendi ao longo desses 3 anos e meio que eu estou morando na França, que é um sistema à la carte. Então você escolhe o que você vai fazer desde o primeiro ano até o 5º ano, que é a universidade. Não é como no Brasil, que, por exemplo, eu escolhi fazer engenharia química, eu faço 5 anos de engenharia química. É mais assim, eu vou fazer os 2 primeiros anos, em química orgânica, aí o 3º ano eu vou fazer em química inorgânica, porque eu quero ter um pouco mais de noção. O 4º ano eu vou fazer uma especialização em química, um master, né, em química orgânica, mas com mais parte analítica. Então você pode ir mudando o teu parcours, que eles chamam, né? A tua carreira conforme os anos que você vai acrescentando. Então, o primeiro ano vai se chamar Bac plus 1 e você pode ir até o Bac plus 8, que vai ser o doutorado. Mas os 5 primeiros anos você pode fazer todos separados. Então, é muito difícil falar sobre isso. E eu entendo que a pergunta dele, né, foi o que eu entendi, é que a pergunta dele se refere à École d'Ingénieur, mesmo focando muito no Brafitec mesmo. Então, como eu falei, é um ensino à la carte, então muitas vezes esses anos que são quebrados, entre aspas, né, que você pode escolher, eles são feitos numa universidade, numa université mesmo, que é um ensino, a entidade de ensino que a gente conhece no Brasil, a universidade mesmo. Só que aqui na França existem as écoles. Então as écoles, elas são mais específicas, elas são realmente para fazer uma formação que eles chamam de engenheiro. Então existem as écoles de comércio, as écoles d'art, a école d'architecture e essas coisas assim, mas uma delas, e que foi a que eu fiz, é a École d'Ingénieur. Então é como se fosse uma escola de engenheiro. Existem formações como, por exemplo, na minha école tinha engenharia química, engenharia de processos, engenharia de produção e química pura. Só que a diferença de um químico que faz uma université e um químico que passa por uma école d'ingénieur é que o químico que passa por uma école d'ingénieur, ele tem uma formação de engenheiro. Então ele é um engenheiro que é químico e não um engenheiro químico, tá? São 2 formações diferentes. Um é química pura e o outro é engenharia química. Então eu acho meio difícil de falar sobre isso, mas hoje eu vou me concentrar só em como funciona o calendário acadêmico dos 3 anos da École d'Ingénieur. Então tá, começando do início, para você entrar numa École d'Ingénieur, você tem que ter 2 anos de preparação. Muitas pessoas fazem isso, por exemplo, num DUT,
que é uma formação dentro de uma universidade. Então, você pode passar 2 anos fazendo um curso numa universidade e depois entrar numa école d'ingénieur. Ou então, você vai fazer os 2 anos de prépa, que eles chamam. Então, o prépa é a preparação para você entrar numa école d'ingénieur. É uma preparação para as grandes écoles. E depois dessa prépa, você entra nos 3 anos, que é o que eu vou falar agora. Então, nesses 3 anos, como que funciona? O primeiro ano é o primeiro ano de ciclo básico. Então, na minha école era assim, era um ciclo básico que era comum a todas as formações que eles tinham. Então, a gente vai estudar o quê? Eu não fiz esse ano, então eu vou falar assim, a gente, porque é o que eles estudam. Mas então, eles vão estudar o quê? Eles vão estudar programação, eles vão estudar química básica, isso falando da minha école, tá? Vamos estudar as matérias básicas. Então, como a gente faz no Brasil, né, nos primeiros anos? O que eu estudei no Brasil foi mecânica, então eu fiz as físicas básicas, eu fiz os cálculos básicos. E isso é mais ou menos o que eles vão ver, só que como já é o terceiro ano de formação, né, então eles já fizeram os 2 anos de prépa, e eles estão fazendo o primeiro ano da École d'Angers, as matérias já são um pouco mais específicas, um pouco mais voltadas para o estudo do domínio que eles vão fazer, né? Então, vai ser mais voltado para química básica, química de preparação, matérias práticas, e esse tipo de coisa assim. Eles viram muita programação na minha école, então é um ciclo básico. Logo em seguida, no final desse ano, então esse ano começa mais ou menos em setembro e vai terminar em junho, julho. Por quê? Porque eles fazem 1 mês de estágio. Então, eles vão fazer 1 mês de estágio. Esse 1 mês pode ser em qualquer lugar, pode ser numa indústria química, pode ser em algum... Enfim, é onde eles encontrarem, mas muitas pessoas fazem pequenos estágios, né? É um estágio realmente de 1 mês, é só a iniciação do trabalho e tal. Esse estágio normalmente nem é pago. Muita gente faz estágio dentro da própria universidade, então dentro de laboratórios de pesquisa da universidade, porque é mais fácil de encontrar. Mas existe esse 1 mês de estágio. Então, no final do primeiro ano, eles vão passar por esse estágio, e assim que eles validarem esse estágio, eles vão passar para o segundo ano. No segundo ano, foi o ano que eu fiz. A gente estudou na minha école de setembro a março, se eu não me engano. Não, dia 18 de abril foi o dia que terminou. Então, eu fiz do dia de setembro, a gente estudou, né, matérias de setembro até abril, meio de abril. Eu acho que foi dia 18 de abril que terminou, porque eu tenho essa data na minha cabeça. Se eu não me engano, foi dia 20 de abril que a Márcia voltou pro Brasil. Então, a gente estudou de setembro a abril. E aí, nesse caso, já são as matérias específicas do seu curso, né? Eu fazia engenharia de processos na minha universidade, então eu estudei, assim, muita programação, muita coisa específica, operações unitárias, fenômeno de transporte, são todas as matérias. A gente faz um semestre que é um pouco mais curto, né? Como eu falei, de setembro a abril. Por quê? Porque a minha école tem 5 meses de estágio no final do segundo ano. Normalmente são só 4 meses, mas a minha école decidiu de condensar um pouquinho mais a formação para a gente ter a possibilidade de fazer 5 meses, o que é uma vantagem, porque as empresas preferem estágios de 5 meses a estágios de 4 meses. Então, a gente tem uma vantagem frente às outras écoles. Então, a gente condensa esses dois semestres para poder fazer um pouquinho mais rápido, e são semestres bastante pesados, então a gente tinha aula toda de segunda a sexta, todos os dias, manhã e tarde, menos a quinta-feira à tarde. Então, e na quinta-feira à tarde, assim, parece que é um dia livre. Nossa, vocês têm um dia livre assim? Tem, só que uma tarde livre, né? Só que eu fazia francês, ou então eu trabalhava nos projetos que a gente tinha que fazer. Porque era realmente muita coisa. Não dava tempo de fazer tudo, era bastante estressante, e eu falo isso como sendo brasileira, porque os franceses, vindos de uma prépa, eles acham super tranquilo, porque a prépa é tensa demais. Então, enfim, foi semestres muito condensados para justamente a gente poder fazer um estágio de 5 meses. Então, por que eu digo que empresas preferem estágios de 5 meses a estágios de 4 meses? Porque a partir de 3 meses de estágio, as empresas francesas são obrigadas a te pagar. Então, elas são obrigadas a remunerar o estagiário. O que quer dizer que para eles, fazer uma pessoa estagiar 4 meses e 5 meses, é muito melhor você fazer uma pessoa estagiar 5 meses, porque você já está pagando essa pessoa. Ela vai trabalhar 1 mês a mais. É uma mão de obra que é muito barata. O salário mínimo de uma estagiária é 577 euros na minha época.
Então, é por volta de uns 600 euros. Então, é uma mão de obra que é muito barata. Se você deixa uma pessoa que já está formada naquilo durante 4 meses, por um mês a mais, por uma mão de obra que é muito barata, é muito mais fácil, né? É muito mais vantajoso para eles. E falando sobre o salário, né? O fato do salário mínimo ser 600 euros não quer dizer que todo mundo pague 600 euros. Normalmente, empresas privadas vão pagar em torno de 1.000 euros pelo estagiário por mês. Então tá, depois desse estágio de 5 meses, no meu caso, eu tive que fazer um relatório, e foi só um único relatório de 40 páginas, eu entreguei, esse relatório tinha 10 páginas de inglês, em inglês ainda, não, 5 páginas em inglês e 40 páginas no total, e a gente entrega esse relatório, os professores avaliam, e no fim, se a gente valida esse ano, a gente passa para o terceiro ano. O terceiro ano, que é o Bac Plus 5, ele é conhecido, né, se você fizer um parcours na universidade, o terceiro ano, né, que é o último, ele é conhecido como Master 2. Então, na École é do mesmo jeito. Na École você vai fazer os 5 anos completos, né, 2 anos de prépa ou de DUT, e depois você vai fazer os 3 anos da École d'Ingénieur, e você vai sair com Bac Plus 5 e um Master 2. Nesse ano de mestrado, você pode escolher, na maior parte das écoles, você pode escolher uma especialização. Então, eu escolhi fazer intensificação de processos. Então, eu escolhi fazer essa especialização e eu só vou pagar matérias relacionadas a isso. Dessa vez, a gente só tem um semestre de aula e 6 meses de estágio. Esses 6 meses são obrigatórios, então é no mínimo 6 meses de estágio. É um semestre muito curtinho, é um semestre que normalmente é muito mais tranquilo do que o segundo ano, porque as turmas são menores, né? Então você divide a tua sala inteira em várias especializações, então as turmas são menores. A minha era a menor turma do ano, então eram 13 pessoas só. Então você acaba criando laços com aquelas pessoas e é muito mais tranquilo. A relação com o professor também é muito mais tranquila, mas é um semestre curtinho. Quando eu falo que são 6 meses, nem são 6 meses mesmo, são por volta de 4, 5, justamente para as pessoas começarem os estágios. E depois a gente parte para um estágio de 6 meses, que é o maior estágio dos 3 anos, e que eu acho que é um dos mais importantes, porque é quando você realmente aplica os conhecimentos que você adquiriu durante a sua especialização. Então, no fim, você sai com esse título de mestre, você tem um mestrado, e não é um mestrado científico, é um mestrado de especialização mesmo. Então, é um mestrado que não serve no Brasil, ele não é validado no Brasil, a não ser que você faça um duplo diploma em um mestrado de pesquisa. Mas existe essa possibilidade em algumas écoles, mas não é sempre. Enfim, você teria que fazer um mestrado de pesquisa, mas o mestrado que eu tô falando, o mestrado clássico, a gente não pode validar ele no Brasil. Mas aqui na França você sai com o título de mestre, então você tem o Master 2, e esse mestre vai ser em alguma coisa que você escolhe como especialização no final. É importante de fazer o teu estágio relacionado à sua especialização, porque senão você acaba se perdendo. E esse é um tópico que eu acho muito interessante de dizer, é um conselho que eu dou para você que vem fazer isso aqui na França, escolhe os teus estágios mais ou menos no mesmo domínio, sabe? Eu pensei em fazer tal especialização, então no segundo ano da universidade, quando eu for escolher o meu estágio, eu vou escolher alguma coisa que tenha a ver com o que eu tô pretendendo fazer depois. Eles chamam isso de plano profissional. No Brasil, a gente não tem muito esse conceito. Pelo menos eu não tinha contato com esse conceito, porque no Brasil a gente não tem tanta disponibilidade assim de emprego depois, tanta disponibilidade de estágio assim depois. Então a gente vai meio que, poxa, eu consegui um estágio em tal empresa. Não importa o que eu tô fazendo lá dentro, entendeu? Mas eu consegui um estágio em tal empresa, eu consegui um estágio. Aqui é diferente, você pode escolher no que você vai trabalhar. Então, não escolhe estágio por empresa, não escolhe estágio por remuneração, escolhe mesmo pelo teu projeto profissional. Porque senão, no final do estágio, no final do teu parcours, né, na École, vai ser difícil de você arranjar um emprego depois. Ou então, por exemplo, no meu caso, eu queria fazer uma tese. Se eu tivesse feito um estágio em cada domínio, quando eu fosse chegar numa tese, numa entrevista de tese, eu chegasse e dissesse, eu fiz um estágio numa empresa de aviação e eu trabalhei desenhando asa de avião. Eu fiz um estágio em, estatística. E depois eu agora tô querendo fazer uma tese em biomassa, em valorização da biomassa.
Vocês estão entendendo que é difícil de entender o que é que tu tem na tua cabeça? Então, é difícil de compreender o que você quer fazer. E por isso você vai ter que explicar. Ah, mas eu fiz esse estágio porque eu achei que tinha uma ligação com isso, isso e isso. Ah, nesse exato momento eu tô tentando mudar o meu domínio. Enfim, existe toda uma explicação atrás, mas eu te aconselho, se você tá vindo pra França, de você tentar fazer as coisas realmente no sentido do que você quer trabalhar aqui na França, porque eu acho que toda experiência é válida no Brasil, né? Então, todos os estágios que você vai fazer aqui, eles são válidos no seu currículo no Brasil, da mesma forma que eles seriam válidos se você tivesse feito no Brasil. Então, não importa o que é que você está fazendo dentro do estágio, isso vai te ajudar depois. Mas aqui na França é super importante que você tenha um plano profissional na sua cabeça, que você saiba exatamente em que domínio, em que lugar, no que você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar, para poder conseguir, né, avançar nesse sentido. Eu espero que esse vídeo esteja claro. Se eu respondi a sua pergunta, você me deixa aqui embaixo. Se eu não respondi ou se vocês têm alguma outra dúvida, me escrevam aqui embaixo, escrevam aqui nos comentários, que eu vou responder depois. Eu estou animada para fazer vídeo. Já é a segunda semana que eu tô fazendo vídeo, então talvez a coisa dê uma engatada agora. Então, é isso. Tá fazendo calor também, tipo, eu tô com essa camisa aqui justamente pra terminar de usar, porque eu acho que é o último friozinho que eu vou sentir vai ser hoje. E é isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se você tem outras experiências, né? Se você passou por uma école d'ingénieur aqui na França, se você tem outras experiências pra contar, deixa aqui embaixo também. E um beijão e até o próximo vídeo. Não se esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal, faz aqueles negócios todo. E assiste o anúncio até o final também, porque eu tô querendo ganhar uns trocados. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!